Oi, oitavos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ronise e hoje eu vim trabalhar com vocês textos informativos. O texto informativo que eu vou falar para vocês é um é o fórum, o outro é editorial. Antes de eu começar a aula, porém, eu vou dar algumas dicas para a prova que vai acontecer para vocês a partir dessa semana. Então, a partir de sexta-feira, você já tem a revisão e na segunda-feira começa a prova. E aí, as dicas que eu tenho para vocês são coisas simples, mas que eu acho que vai ser bem prática para vocês a partir do momento que vocês estarão usando uma plataforma que a gente já conhece, porém, faz alguns dias que vocês não estão utilizando essa plataforma com toda a sua participação, né? Válida, todas as suas disponibilidades. Ela sofreu algumas alterações, algumas melhorias, então é legal que eu te dê algumas dicas. Primeira coisa, tentem acessar o portal colocando números, ponto, tá? Não é vírgula, ponto no seu login. Fez o login certinho, colocar a senha, conseguiu acessar? Ótimo, metade da sua prova já está garantida. Por quê? Porque você vai fazer prova por lá. Ah, mas eu tenho um aplicativo avaliações. Melhor ainda, faça a sua prova pelo aplicativo. Na hora de fazer a prova, acesse a sua prova um tempo antes, uns 10 minutos antes, vê se logou, se a sua foto está lá, se todos os seus itens estão lá, se a prova aparece para você fazer. A prova aparecendo para você fazer, você já fica sabendo que daqui a pouco ela vai estar liberada e você vai conseguir fazer. Para isso, o uso do aplicativo precisa estar bem atualizado. Então, o aplicativo Avaliações, atualizado, ou portal. Aconselho quem está fazendo por notebook, por tablet, a fazer pelo portal. O aplicativo é bom, ele é leve, mas às vezes o portal é mais estável. Se você sentir que não, faça no aplicativo, não há problema nenhum. Quem está com computador só vai poder fazer pelo portal. Então, acesse o portal, né? Faça o login, veja a prova, clica lá na prova e vai fazer. Quem já fez prova de livro comigo, já sabe fazer a prova. É o mesmo jeito de fazer a prova, é aquela prova que vocês estão fazendo. Quem está fazendo as atividades do dia a dia e pegou as atividades que eu coloquei de interpretação de texto, conseguiu fazer, é o mesmo jeito de fazer, tá? Então, na dúvida, utilize o tutorial que tem naqueles quadradinhos em cima da barra do portal, que vai ter uma ajudinha para vocês. Durante o estudo, você tem revisão e a prova no dia seguinte. Sentiu dúvida sobre aquele conteúdo? Procure o professor. Estamos todos em prol de vocês, a favor de vocês, em função de vocês. Tudo bem que de vez em quando a gente não consegue responder com a mesma rapidez que vocês esperam, mas a gente tenta. E isso é importante. No meu caso, vocês têm rede social para perguntar. O meu WhatsApp também tem, vocês têm. Então, tem os alunos que têm meu WhatsApp, tem aluno que tem minha rede social e tem aluno que tem meu e-mail também. Então, para falar a verdade, todos vocês têm o meu e-mail, independente de ser meus alunos ou não. A Patrícia também está super disponível. Então, se você não conseguiu entender a matéria comigo, ou foi uma aula da Patrícia e acha que com ela você vai conseguir entender aquela explicação melhor, vai até a Patrícia. A Patrícia também é uma excelente profissional. A gente está trabalhando junto. É uma parceria muito legal que a gente está realizando. Então, tirem dúvidas. O ideal é que vocês não fiquem com dúvida, tá? Ah, não entendi com a professora Ronise, vou entender com a professora Patrícia, vai procurá-la. Cada um tem o seu jeito, tem o seu estilo. E isso faz com que vocês tenham várias possibilidades. Nós somos uma equipe, tá? Nós não somos concorrentes, somos uma equipe. Então, eu ajudo a Patrícia me ajuda, e nós duas estamos disponíveis para ajudar vocês, tá? Deixem dúvidas, deixem as suas indagações, questionamentos, o que for daquelas plataformas para a gente que a gente vai responder. Não foi suficiente? Tenta de novo, faz as tarefas, procura a gente que a gente tenta explicar o melhor possível, tá? Não fiquem nas dúvidas e nos procurem se vocês sentirem dificuldade, tá? Então, o mais importante das minhas dicas de hoje vai vir agora. Confia na sua resposta.
Por quê? Porque toda vez que vocês vão refazer uma prova, vocês marcam certo primeiro e vai lá e marca errado. Então, confia que você estudou. Estuda com dedicação e na hora de marcar a prova, fala assim, não, eu tenho certeza disso aqui. Ficou na dúvida, lê de novo o enunciado e aí marca aquilo que você acha mais certo, porque tem hora que vai dar branco mesmo. Mas confie em vocês. Eu confio em vocês, a equipe toda do CCJ confia em vocês. Vocês são alunos excelentes, então a gente sabe que você está aí estudando e quando for estudar, vai estudar com mais dedicação, que está sendo diferente o ritmo e que os pais também estão dando apoio para vocês. Então vocês têm apoio de todo quanto é lugar, todos os lados. Então vocês estão ilhados em apoio. Então confiem em vocês, vocês são capazes e eu acredito muito em vocês. Não há nenhum aluno que não seja capaz de responder as provas, porque as provas são feitas dentro daquilo que a gente ensinou, dentro do que a gente está passando nos conteúdos. Mas, principalmente, não há ninguém que não consiga aprender. Pode não ser o seu momento agora, mas se você se dedica a ele, você tem o conhecimento. Não conseguiu entender algum momento? Entre em contato que a gente explica. Mas não há nenhum aluno que não é possível de entender. Não existe burrice, tá, meus amores? Então, acreditem em vocês, porque eu acredito. Eu acredito, a Patrícia também acredita, e a gente sabe que vocês vão conseguir uma boa nota na prova, mesmo que não seja um 10. O 10 não é garantia que vocês aprenderam tudo, mas é uma boa indicação que vocês assimilaram boa parte daquele conteúdo. Mas se você conseguir uma boa nota, já é legal. O ideal é que você saiba o conteúdo, e é isso que a gente espera que aconteça. Então, acredite mais em vocês, tenham confiança no que vocês estão fazendo, tenham responsabilidade ao estudar e foco. Estudar com música é legal, desde que a música não te atrapalhe. Estudar com alguém passando no corredor é legal, desde que aquilo não te atrapalhe. Então, escolha um lugar para você estudar. Isso é uma dica legal, mas principalmente acredito que você sabe. Quando você estuda com dedicação, você sabe, e aquilo fica para a vida toda. Tem alunos nossos que corrigem professor. Por quê? Todo mundo erra. Mas tem aluno que corrige por quê? Porque quando ele estudou com vontade, ele aprendeu e ele sabe. Aquilo é para a vida toda, tá? Então, a minha dica para vocês é essa. E vamos ao nosso conteúdo de hoje. Fóruns e textos informativos e editorial. Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês é o fórum. O fórum, hoje, é usado eletronicamente. Então, tem fóruns de pesquisa, fórum de discussão. Literalmente, o fórum veio da palavra do latim, que dizia praça pública. Então, eles discutiam aquilo em praça, todo mundo debatia, argumentava, e é uma forma oral, inicialmente. Agora, com os fóruns digitais, você escreve a sua opinião, alguém vai lá e discute, e vocês vão fazer estratégias de argumentação. O fórum, ele tem uma característica legal, que é você colocar o seu posicionamento e discutindo e melhorando o seu posicionamento. Então, é uma questão de argumentação. O fórum foi criado para que a gente pudesse discutir problemas e fazer reflexões. Então, é legal que você comece a prestar atenção que o fórum é um momento de debate. Inicialmente era oral e agora é digital. Ele é um estilo de texto, um gênero textual assíncrono. Por que é assíncrono? Ele não tem a necessidade da pessoa estar online, estar presente. Então, ele tem uma certa vida útil, né? Ele não precisa estar lá, a pessoa não está lá em sincronia, porém ela tem a participação. Essa participação precisa estar dentro de um certo posicionamento de tempo. Então, o aluno, por exemplo, que deixa uma pergunta para mim de manhã e eu respondo no mesmo dia, ou no máximo no dia anterior, no dia seguinte, né? Eu ainda estou dentro de um tempo, porque o aluno pode ter essa pergunta. Mas se eu for responder essa pergunta que ele deixou ontem, o mês que vem, essa resposta já não tem mais necessidade, não tem mais
utilidade. Então, eu tenho um certo período de prazo de validade nesse fórum. Então, uma das características é que ele é interativo, ele precisa ser disponível num curto período de participação e é algo que gera debate, tá? Então, o gênero textual de fórum tem essa característica. Ele é importante, né, para trocas de experiência, reflexão, e é muito usado agora nas questões de EAD. Então, ensino à distância, né, é algo que você coloca o fórum para funcionar como debate. Então, quando vocês colocam lá, professora, eu não entendi tal coisa, que você vai explicar, ou que tem, acho que alguém colocou, alguém não, o João colocou assim, professora, nas orações, eu preciso saber as conjunções. Eu falei assim, sim, você precisa saber as conjunções, porém, é importante entender a frase. Então, quando ele coloca uma questão que está certa e chama a atenção, e eu vou dar uma outra resposta, e outros alunos poderiam ter participado dessa discussão, vira um fórum. O que faz? A matéria expande e o nosso entendimento fica melhor. Não há, nessa questão da conjunção, algo que estava 100% errado, nem 100% certo. Quando eu iniciei as questões, entendimento inicial, depois vem a questão de conhecer as conjunções e depois a união dos dois. Então, era por etapa, né? Então, o João já estava na segunda etapa do processo de coordenações e subordinações. Mas, quando ele coloca no fórum, e vocês vêm colocando mais questionamentos, mais palavras, mais questões, mais conhecimento, o conhecimento expande. Essa é a função do fórum, tá? A dinâmica pode ser pública, então o fórum pode ser público para todo mundo participar, ou pode ser privado. Porém, ela pode ou não ter mediador. O que é um mediador? É uma pessoa que fica lá, lê a pergunta ou a resposta antes. E aí ela tem algumas questões de ética. Como trabalha com polêmica, questões que geralmente geram debate, é preciso que a gente tenha em mente que eu estou lidando com pessoas, e pessoas precisam ter cuidado com o que fala e o modo do que fala. Então, quando eu coloco minha opinião, eu tenho que lembrar de respeitar o outro, respeitar o direito do cidadão, né? Então, os direitos da vida. Então, eu não posso usar isso como argumentos, tá? E na hora de colocar as minhas opiniões, eu tenho que lembrar que isso é uma questão pública e respeitar o meu outro. Então eu não posso colocar o que eu acho? Pode, desde que você escolha bem as suas palavras. Então, algumas dicas para fórum. Conversa adequada, sem palavrão, sem abreviação, sem uso de siglas, tá? E gíria, porque é um debate público. Você pode usar oralidade, então, concorda, né? Então, e aí? Você pode usar essa parte porque você está oralizando a sua escrita, porém, a escrita precisa ser clara e sem palavrão. A participação tem que ser frequente, que nem eu falei para vocês, que ela tem um prazo de validade, então não adianta eu escrever hoje e responder daqui a um mês, né? Porque aí não vai ter mais utilidade. Toda vez que eu começo um fórum, eu coloco uma pergunta, você tem que responder aquele fórum. Se você faz uma outra pergunta ou cria um outro tópico, você desmembra as perguntas e aí ela fica truncada. O que acontece? Ninguém consegue mais se entender. Então, o ideal é que você responda os questionamentos daquela pergunta e só abra novos tópicos quando for questões diferentes, tá? E seguir a regra do debate. Às vezes, a gente lê algumas questões antes para entender como é que é a dinâmica desse fórum para poder participar. Não escrevam em letra maiúscula e nem em negrito. A letra maiúscula significa que você está gritando e o negrito é que você está com raiva, tá? Então, assim, algumas coisas são etiquetas da internet. Não quer dizer que toda vez que você coloca letra maiúscula, você está gritando. Não é bem isso. Mas, assim, às vezes a gente
tem um computador que está no caps lock travado e ele não tem como. Aí você só explica na frente que você está com o caps lock ligado porque o seu computador travou. Mas, na maioria das vezes, o entendimento é mútuo nesse sentido. Letra maiúscula e negrito tem essas relações. E antes de postar qualquer coisa, vê se está dentro da regra e se você está usando o tipo de fórum correto. Porque às vezes você vai postar uma pergunta, sendo que tem tópico de fórum de perguntas. Você está se apresentando, você tem fórum de apresentação. Então, o fórum, né, eletrônico era uma modalidade de gênero textual oral que passou a ser escrita depois da internet, tá? Então, e é um item que vocês gostam bastante de participar, porque vocês não percebem que é um fórum, tá? O editorial. O editorial é um gênero que vai falar sobre argumentação. Só que o editorial é uma argumentação de um coletivo da imprensa. Então, eu vou colocar lá a opinião da minha equipe, então eu não assino, né? Mas eu estou registrando o que aquela equipe, no geral, pensa em relação a algum assunto, tá? Esse é bem comum nos textos de jornal. De jornal, geralmente tem um editorial, revista tem um editorial, e o texto ele chama bastante atenção, ele é equilibrado e ele tem informação. E geralmente não assina. Só assina quando aquela pessoa tem uma certa graduação, status social dentro daquela mídia. Então aí a pessoa assina, mas geralmente não é assinado, porque é uma coisa coletiva. A linguagem tem que ser clara, objetiva, precisa, então pontual, sobre o que você está usando, está argumentando. E a linguagem é a formal da língua, tá? Então, a estrutura é bem tradicional. No primeiro e segundo parágrafo, apresenta a ideia principal, que você vai estar debatendo, e o fato que te gerou essa discussão, tá? Então, é uma síntese do assunto do texto. Em seguida, a gente tem o desenvolvimento do texto, onde eu vou argumentar em favor daquele posicionamento que eu já apresentei em relação a mim. Então, eu tenho a minha ideia principal a ser debatida, geralmente eu já coloco ali por que eu estou falando aquilo, então eu vou argumentar embasando a minha ideia que eu estou puxando para análise. No último, eu concluo. Se eu não dou uma proposta de solução, né, eu coloco as pessoas para fazer reflexão sobre o assunto. Então, eu tenho uma conclusão reflexiva ou uma sugestão de organização, de possibilidade de texto, de resolução do problema, tá? Então, é o nosso primeiro texto argumentativo que se assemelha um pouco com o texto do Enem. Ele não é igual, mas ele tem a mesma função, argumentação, tá? E agora é a vez de vocês praticarem um pouquinho no editorial. Mas não é porque a aula acabou, é porque eu trouxe um editorial para vocês e a gente vai praticar, a gente vai reconhecer esse editorial. Então, a região dá exemplo ao ampliar a ficha limpa. Eu trouxe um editorial de uma revista, e aí, no primeiro parágrafo, na verdade, aqui tem 3 parágrafos, o primeiro parágrafo pode ter períodos longos. Então, período composto, né? Período longo. E aí eu coloquei ali, ó, discutir e aprovar é o quê? A minha sugestão. Ó, eu estou colocando ali por que eu estou fazendo. Estou querendo discutir e aprovar o mecanismo que amplia as exigências da ficha limpa. O que motivou, né, a minha reflexão foi uma reportagem publicada. Como argumentação, eu trouxe a lei nacional, a proposta da Câmara, que é registrada no nome de um deputado, tá? E aí, logo depois que eu venho argumentando e mostrando, eu venho aqui dando uma reflexão. No caso aqui, ele está fazendo a reflexão. O processo vai fazer até as pessoas que são apadrinhadas serem ficha limpa. É uma boa proposta de reflexão? É. Se você vai entrar na política e você tem ficha suja, mesmo que você não seja voto eleito, você está lá dentro como representante do povo. Então, precisa ser pessoas idôneas
com características e competência. Então, a gente precisa que sejam pessoas que não tenham processos em andamento, né? Então, é uma proposta que esse editorial fez. Agora sim, é a vez de vocês treinarem nas atividades do portal. Um beijo para vocês, boa prova na próxima semana, bons estudos, foquem bastante naquele momento de estudo, tenham concentração e leiam com bastante atenção e boa sorte para vocês. Um beijo a todos e